Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos. Tem vídeos novos aqui no canal todas as quartas e sábados às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho que você não vai perder nenhum vídeo. O vídeo de hoje, gente, ele é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre o coronavírus e as relações de trabalho. Foram publicadas muitas medidas provisórias, lei da quarentena, muitos decretos e eu estou reunindo essas informações em uma série de vídeos sobre o direito do trabalho. Então, se você não viu o primeiro vídeo da série, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir também. Um vídeo independe do outro, mas é importante que você assista todos os vídeos. E também, gente, curte esse vídeo, curte o outro vídeo também, porque o YouTube, ele entende que esse conteúdo é importante, ele divulga para mais pessoas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, que é para todo mundo saber sobre os seus direitos, todo mundo está sendo impactado, então todo mundo tem alguém que precisa desse conhecimento, dessa informação de uma forma sistematizada, bem informada. Então aqui eu vou trazer para vocês mais alguns itens que foram, mais algumas medidas que foram publicadas na medida provisória 927. Hoje a gente vai começar pelas férias coletivas. A gente falou no outro vídeo sobre as férias individuais. Eu acredito que as férias individuais, as férias coletivas e o teletrabalho, o trabalho remoto, para poder trabalhar em casa, sejam as primeiras medidas que os empregadores vão tomar, porque são as medidas que afetam menos o empregado. Então, se possível, são as medidas primeiras a serem adotadas. A questão é que depois passa esse período de férias, porque férias são 30 dias. E a gente está num momento de quarentena e provavelmente essa quarentena vai durar aí mais do que 30 dias. Então é importante as empresas, os empregadores, eles saberem as medidas disponíveis que eles têm para tomar. O que acontece normalmente é que as férias coletivas, elas têm que ser avisadas para o sindicato e também para a autoridade de trabalho na região no prazo de 15 dias. A CLT, ela dispõe disso no artigo 139. Eu vou ler ele para vocês. O artigo 139, ele diz que poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. O parágrafo 2º, ele diz que o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim de férias, precisando quais são os estabelecimentos e os setores abrangidos pela medida. Ele também diz no parágrafo 3º que o empregador vai enviar cópia da comunicação aos sindicatos, representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. O artigo 140 da CLT, ele diz que os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então as férias coletivas, elas normalmente, em uma situação normal, elas precisam ser comunicadas ao sindicato. Mas em razão dessa pandemia, essa regra ela vai ser flexibilizada. A medida provisória 927, ela flexibilizou essa regra de aviso aos sindicatos. Ainda deve ser observado um prazo mínimo de 48 horas para o aviso das férias. O artigo 11 da medida provisória 927 diz que o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregadores afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT. O artigo 12º da medida provisória, ele diz que ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local
do Ministério da Economia e a comunicação dos sindicatos representativos da categoria profissional. Aqui vale lembrar uma observação que eu fiz lá no outro vídeo com relação ao pagamento das férias. O pagamento das férias, também no caso das férias coletivas, ele vai ser pago, as férias em si, que é o salário, até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. E 1/3 das férias, ele fica prorrogado, o prazo de pagamento, e ele vai ser pago lá no mesmo prazo do 13º salário, que é até o dia 20 de dezembro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora nós vamos falar um pouco sobre a antecipação e o aproveitamento dos feriados. A medida provisória, ela prevê a antecipação dos feriados no artigo 13. O artigo 13 diz que os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. O aproveitamento dos feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual por escrito. Então, poderão ser antecipados feriados. Então, por exemplo, agora em abril tem uma série de feriados. Em maio também tem uma série de feriados. Então, esses feriados poderão ser aproveitados agora, quando essa contagem que todo mundo está em casa, todo mundo está mais recluso, para depois tirar esses feriados e trabalhar durante esses feriados. É uma medida também que a gente desloca, na verdade, o feriado. Os feriados religiosos, gente, é uma questão um pouco mais complicada. Por quê? Os feriados religiosos, a própria medida provisória, ela diz que depende da concordância do empregado. Porque a questão da religião, gente, é uma questão muito íntima e é muito protegida pela Constituição Federal. Então não é uma medida que pode ser obrigada para aquele funcionário. Agora vamos falar sobre o banco de horas, que foi previsto na medida provisória 927, mas antes disso, gente, já deixa seu like no vídeo, para ele chegar a mais pessoas. Comenta aqui do que você está achando dessa série. E se você não viu o primeiro vídeo da série, corre lá depois e assiste esse vídeo, que é importante também. Agora vamos falar sobre a questão do banco de horas. A medida provisória 927, ela fez uma previsão sobre o banco de horas no artigo 14. Eu vou ler ele para vocês. O artigo 14 diz que ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para compensação no prazo de até 18 meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ele fala ainda: a compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante a prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. Diz ainda: a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Os empregadores podem estabelecer um banco de horas durante a quarentena. Contudo, acabado o período da calamidade pública, os empregados deverão repor essas horas durante 2 horas, até 2 horas por dia, e no prazo de 18 meses. Esse prazo de 18 meses, ele começa a contar depois que acabar a calamidade. A calamidade, gente, pública, ela é por decreto. Então, quando sobrevier um outro decreto acabando com a calamidade, vai começar esse prazo de 18 meses que tem que ser compensado esse banco de horas. Mas seria legal fazer esse acordo individual com o empregado? A Justiça do Trabalho e a legislação do trabalho, elas se preocupam muito com o empregado como hipossuficiente, como a parte mais vulnerável. O banco de horas, ele não é uma medida que traria um prejuízo para o empregado.
Por quê? Porque o empregado ele continua recebendo o salário dele normalmente. Contudo, acordo individual é algo que não é muito desejável porque o empregado ele fica muito suscetível a sofrer com os abusos da empresa. Então, não é algo que os sindicatos, não é algo que a legislação trabalhista deseja, não é o que a Justiça do Trabalho gosta. Então, não é uma medida muito querida, o acordo individual. Porém, pela medida provisória, pode sim fazer acordo individual para o banco de horas. A CLT, gente, ela prevê uma licença remunerada e uma compensação de horas. E é isso que a gente vai tratar nesse próximo tema. É sobre uma previsão que a CLT é uma legislação que já existe, prevê a licença remunerada. As empresas podem aplicar o artigo 61, parágrafo 3º, combinando com o artigo 59 e também o artigo 462 da CLT. Esses artigos combinados, eles autorizam os empregadores a manterem os seus empregados em casa, mantendo os seus salários, com a condição de, quando ocorrer o retorno das atividades, haver a compensação dos dias de licença remunerada. O artigo 61, parágrafo 3º da CLT diz o seguinte: sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda a 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. O artigo 59 diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O artigo 462, ele diz que ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Nessa licença prevista na CLT, não é necessária a concordância do empregado. Além disso, o prazo para compensar são de 45 dias e não 18 meses, como é previsto lá na medida provisória. O ponto em comum entre o banco de horas previsto na medida provisória e a licença remunerada prevista na CLT é que a compensação ocorre de até 2 horas por dia e continua pagando normalmente o salário ao empregado. Então por hoje é só, pessoal. Não esqueça de curtir esse vídeo. A gente vai ter ainda uma série de outros vídeos sobre o coronavírus nas relações de trabalho. Então fica atento e compartilhe esse vídeo com todo mundo, que é para todo mundo ficar bem informado sobre o que está acontecendo no direito do trabalho, quais são as modificações. Eu tive bastante trabalho em realizar essa compilação, colocar tudo isso de uma forma bem sistemática para todo mundo poder entender quais são as medidas que são previstas. Então curte esse vídeo para me ajudar e compartilha com os amigos, com a família. E não esqueçam, gente, fiquem em casa, lavem bem as mãos, usem álcool em gel se tiver contato lá fora com entrega. Tem muitos locais que entregam, não só comida, a farmácia também tem aplicativos que você pode solicitar remédios ou outras coisas que você queira na farmácia. Você pode pedir para o mercado ou liga, ou tem aplicativos também. Então não precisa sair de casa, evitem ao máximo, fiquem em casa. É muito importante todos nós ficarmos em casa. Eu tô aqui em casa, eu gravo de casa, eu tenho um quarto com cenário, então eu gravo de casa, então consigo também passar todas essas informações para vocês. É muito importante, gente, fiquem em casa, por favor, tá? Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!